A Bíblia narra a história de um homem cuja trajetória é uma das mais fascinantes nas Escrituras, ilustrando claramente a verdadeira força que nasce de uma fé inabalável em Deus. Ele pode ser considerado por muitos como o idoso mais vigoroso da Bíblia. Aos 85 anos, demonstrou mais energia e coragem do que muitos jovens. Se você ainda não sabe de quem estamos falando, esse homem é Caleb. Porém, o extraordinário vigor de Caleb não se devia apenas à sua condição física, mas à fortaleza de sua alma, moldada pela confiança nas promessas do Senhor. A história de Caleb não é apenas um relato de força física, mas também de força espiritual, vinda de um coração dedicado a Deus. Quando examinamos o contexto em que Caleb viveu, nos deparamos com desafios monumentais. Ele fazia parte de uma geração que testemunhou milagres grandiosos, como a abertura do Mar Vermelho e o maná do céu, mas que falhou em confiar no Senhor em momentos cruciais. Enquanto a maioria de Israel cedeu ao medo e à incredulidade, Caleb destacou-se por sua postura firme e resoluta. Aos 40 anos, ele foi escolhido como um dos 12 espias para explorar a Terra Prometida. Sua reação foi diferente da dos outros. Enquanto os demais viam gigantes invencíveis e cidades fortificadas, Caleb viu uma oportunidade para Deus cumprir sua palavra. Essa visão de fé fez dele um exemplo de perseverança e confiança. Durante sua vida, Caleb testemunhou tanto o poder quanto o juízo de Deus. Mas como, após 45 anos de espera, ele ainda tinha a energia e a coragem de um jovem para conquistar uma terra habitada por gigantes? O que podemos aprender com sua fé e paciência? Como aplicar essas lições em nossas vidas quando enfrentamos desafios? A história de Caleb começa de forma marcante durante um dos momentos mais críticos da jornada de Israel pelo deserto. O povo de Deus, após ser liberto do Egito, estava às portas da Terra Prometida. Para muitos, era o momento de ver a promessa de Deus se realizar. Antes de entrarem na terra, Moisés, sob orientação divina, escolheu 12 homens para espiar Canaã e trazer um relatório. Caleb, da tribo de Judá, era um deles. Durante 40 dias, os espias exploraram a terra, confirmando que ela era abundante, uma terra que manava leite e mel. Porém, ao retornarem, 10 espias deram um relatório alarmante, destacando os perigos que os israelitas enfrentariam para conquistar a terra: povos poderosos, guerreiros gigantes e cidades fortificadas. Diante disso, o povo de Israel enfrentou um teste de fé. Embora Deus tivesse prometido aquela terra, as circunstâncias pareciam contradizer a promessa. O medo e o desânimo tomaram conta da congregação, levando-os a murmurar contra Moisés e Arão e a desejar voltar ao Egito. Mas nesse contexto de desespero, Caleb se levantou com uma resposta de fé que o diferenciaria para sempre. A Bíblia diz que Caleb silenciou o povo perante Moisés e afirmou: "Vamos subir com confiança e tomar posse da terra, porque certamente prevaleceremos." Essa declaração foi mais que um chamado à ação. Foi uma expressão profunda de confiança na promessa de Deus. Para Caleb, não importava o tamanho dos gigantes ou a força das cidades. O importante era que Deus havia prometido aquela terra. Enquanto os outros espias viam obstáculos, Caleb enxergava oportunidades. O texto bíblico destaca o contraste entre Caleb e os outros espias. Os 10 espias relataram que a terra devorava seus habitantes e que, aos olhos dos inimigos, eles pareciam gafanhotos. Esses homens se focaram em sua própria fraqueza e nos obstáculos, esquecendo-se do poder de Deus. Sua incredulidade contaminou o povo de Israel, que sugeriu a escolha de um novo líder para voltar ao Egito. Caleb e Josué, porém, rasgaram suas vestes em sinal de tristeza e, mais uma vez, exortaram o povo a confiar em Deus. Eles afirmaram que a terra era boa e fértil, e que se o Senhor se agradasse deles, os faria entrar nela. Israel precisava apenas não se rebelar contra o Senhor e não temer os habitantes, pois o Senhor estava com eles. Aqui vemos a verdadeira essência de Caleb como um homem de fé. Ele não permitiu que a incredulidade alheia influenciasse sua confiança. Mesmo diante da oposição e da ameaça de apedrejamento, Caleb manteve sua convicção de que Deus era capaz de cumprir sua promessa.
Diante da rebelião do povo, Deus pronunciou um julgamento severo sobre aquela geração incrédula. Eles vagariam no deserto por 40 anos, até que todos os homens daquela geração, exceto Caleb e Josué, morressem. Deus fez uma promessa especial a Caleb. Em Números 14, 24, ele afirmou que Caleb tinha um espírito diferente e o servia com integridade. Por isso, prometeu que Caleb entraria na terra prometida e que daria parte dela como herança aos seus descendentes. Esse espírito diferente de Caleb, uma fé inabalável diante das adversidades, o reservou para entrar na terra prometida. A promessa feita a Caleb serve como testemunho do valor que Deus dá à fidelidade e à fé.